Olá, eu sou o Wendel de Lima da JVI Contabilidade e no vídeo de hoje vamos tratar novamente dos problemas trazidos pela pandemia coronavírus Covid-19. Porém, hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos trabalhistas e os impactos que isso tem causado nas empresas. Em especial, estaremos divulgando esse vídeo para os nossos clientes da JVI Contabilidade com orientações do que deve ser feito. Ok, então vamos lá, eu trouxe o material aqui, nós estaremos disponibilizando também esse material no nosso blog, no nosso site, lá no jvicontabilidade.com.br. Então vamos começar aqui com a legislação. No Brasil foi sancionada uma lei, a Lei de 13.979 de 2020, onde trouxe algumas medidas de enfrentamento dos problemas do coronavírus. E nessa legislação eles trouxeram algumas informações relacionadas à condução dos trabalhos aí da questões trabalhistas e de saúde dos trabalhadores. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar quais são as medidas de enfrentamento que essa legislação trouxe e quais os impactos isso vai trazer para as empresas. A primeira medida é o isolamento. A autoridade competente para a decretação da medida é o médico ou o agente de vigilância epidemiológica. Conceito: separação de pessoas doentes ou contaminadas ou separadas de objetos afetados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quarentena. Qual é a autoridade competente? A secretaria ou ministério ou ministro do Estado de Saúde. Quais são os conceitos? Restrições de atividades, separação de pessoas suspeitas de contaminação que não estejam doentes, ou separação de objetos suspeitos ou de contaminação. Terceiro aspecto, realização de exame, testes laboratoriais e tratamento médico. Quem é a autoridade competente para julgar? Profissional da saúde. Qual o conceito? Obrigatoriedade de realização dos procedimentos a partir da determinação médica. Isso é um dos fatores que as empresas devem avaliar cada caso. Quais são os direitos trabalhistas ali previstos na Lei 13.979, no seu artigo 3º e no seu artigo 5º? Diz o seguinte: direito de informação permanente sobre estado de saúde e assistência familiar. Esses são os direitos. Direitos de receber tratamento gratuito, respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Quais são os deveres? Comunicar possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus, comunicar circulação em áreas consideradas como região de contaminação de coronavírus e cumprir as medidas de enfrentamento estabelecidas. Esses são os direitos e deveres dos trabalhadores em frente a essa legislação. Existe ainda que as empresas devem ficar atentas, é a não discriminação, que não deve haver discriminação. Todas as medidas preventivas tomadas pelo empregador para enfrentar a propagação e contágio da doença, ou mesmo cumprir as decretações das autoridades públicas no ambiente devem ser direcionadas a todos sem qualquer discriminação entre os empregados, conforme o artigo 5º e 7º do inciso da Constituição Federal de 88. Então é importante que não haja discriminação na hora de tomar as medidas de saúde aí e essas medidas que devem ser tomadas com os trabalhadores. Isso então tem que ser muito bem feito para que não haja esse fator da discriminação. Agora vamos falar um pouquinho sobre as faltas. Existem lá na Lei 13.979, no seu artigo 3º, estabelece que as ausências ao trabalho em cumprimento das medidas preventivas impostas pela autoridade competentes serão consideradas como justificadas. Então, aqui nesse caso, seguindo aquela cronologia da legislação, entre verificar se está ou não, se tem suspeito ou não, existe essa proteção em que, nesse momento,
as faltas deverão ser justificadas, tá? E aí tem as medidas de isolamento, quarentena ou realização de exames. Essas 3 medidas devem ser avaliadas e também devem ser consideradas como faltas justificadas, tá? Existe a questão do afastamento também para a Previdência. Até hoje, ainda existem algumas medidas que o governo está impondo, que talvez a empresa não terá que arcar com os 15 dias, e sim diretamente para o INSS, mas ainda nada foi regulamentado e na legislação ainda continua os 15 primeiros dias pagos pela empresa e os demais para afastamento da Previdência, tá? Então é importantíssimo neste momento. Eu friso para todos os nossos clientes e vou frisar aqui no vídeo para vocês que haja o bom senso, tanto dos empregadores quanto dos empregados, na detecção desses problemas. Então é importante o empregador e o empregado ficar atento a todas as medidas e haja um bom senso para que isso seja muito bem conduzido e não ficar somente apegado às legislações também. É importante verificar se realmente existe uma pessoa com um resfriado, com uma possível suspeita, e seguir essas orientações dessa legislação. É importante que se utilize o bom senso para que todos, o bem comum, o senso comum seja maior do que apenas a legislação, e nós prevemos aí o bom senso geral das pessoas e não somente de uma única pessoa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as penalidades. Existem também penalidades previstas nas legislações para o descumprimento das ações aqui tomadas por essa legislação. As medidas de isolamento, quarentena e realização de exames, existem também as penalidades. O descumprimento das medidas acima sujeitará o infrator às seguintes penalidades: infração de medida sanitária preventiva, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então é importante que todos os empregadores, não só os empregadores, mas também os empregados, fiquem muito atentos às medidas aqui determinadas por essa legislação, tá? Desobediência, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Ainda se o descumprimento acarretar custo ao Sistema Único de Saúde SUS, poderá solicitar reparação de danos materiais ao infrator. Então é importantíssimo que cada um tome consciência da gravidade da situação e tome muito cuidado com o cumprimento dessa legislação, tá? Medidas tomadas, determinadas pelo empregador. Toda a sociedade, inclusive empregadores, deve se esforçar para conter a disseminação da doença Covid-19. Isso é uma lei orgânica da saúde, então é importante que também o empregador e o empregado saibam das condições de higiene do ambiente de trabalho, que seja muito bem conduzida entre o empregador e os empregados neste momento de pandemia, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre também punição disciplinar por descumprimento de alguma dessas medidas sanitárias por parte do empregado. Existe também punições para ele, podendo ser advertência verbal e por escrito, suspensão e até possivelmente de uma punição mais branda, uma demissão aí por justa causa. Então isso é um momento muito difícil, porém é importante que todos tenham consciência do que deve ser feito cada um deles, tá? Por último, agora vamos tratar agora de algumas perguntas e respostas que vêm surgindo constantemente desde o início dessa pandemia aqui no nosso escritório, e nós, através da legislação e através também do bom senso, estamos analisando e passando para os nossos clientes. Pode-se recomendar o trabalho na modalidade home office?
Sim, perfeitamente. Essa é a melhor medida que todas as empresas, em geral, vêm tomando. E se a sua atividade, se sua empresa tem condições de fazer esse trabalho home office, faça, porque é recomendado pelas autoridades de saúde pública que todos façam essas atividades em casa, o chamado teletrabalho, tá? O empregado pode, segunda pergunta, o empregado pode recusar a trabalhar em home office? Via de regra, aqui na legislação, a adoção do regime deve ser objeto de acordo. Nós entendemos que deve haver um acordo entre as partes, mas diante da gravidade do problema e das ações que devem ser tomadas, essa é uma condição que o trabalhador não deve se opor a essa condição, porque ele estará descumprindo até com uma condição de saúde. E nós podemos falar aqui que, então, nessa condição, o trabalhador não pode se recusar a trabalhar de forma home office. Terceira pergunta, é devido o fornecimento de vale transporte em home office? Isso é muito bem também colocado, muitos clientes vêm perguntando, e a legislação é muito clara nesse sentido, que não existe, exceto os dias que o trabalhador que tiver que se deslocar até a empresa. Então, não é devido o vale transporte nessas condições, tá? Então, a empresa não tem que fornecer o vale transporte, a não ser que em alguns dias da semana o trabalhador tenha que ir para a empresa, tá? Vamos para a quarta pergunta. A empresa deve manter o fornecimento do vale alimentação em home office? Sim, neste caso, nós orientamos todos os nossos clientes a manterem o vale refeição assim estendido aos seus empregados no período que ele estiver em home office, tá? A não ser que exista expresso algum acordo, algum aditivo contratual que não exista essa condição, mas a gente acha muito isso improvável, até porque é uma situação que surgiu muito rápido, então é importante que se mantenha o vale-refeição, sim. Uma outra pergunta é o que acontece se a paralisação for superior a 30 dias. Se os empregados estiverem percebendo seus salários normalmente, porém não estiverem trabalhando em home office, mas estiverem numa licença remunerada, neste caso haverá perda do direito das férias, tá? Iniciando posteriormente novo período aquisitivo, conforme artigo 133, inciso 2º da CLT. Então, imaginando que a empresa coloque os trabalhadores numa licença remunerada e essa licença remunerada supere 30 dias. Neste caso, as férias daquele período é zerada e inicia-se uma nova contagem de férias aí para aquele trabalhador. Outra pergunta, é possível conceder férias coletivas aos trabalhadores neste período? Sim, é possível dar férias coletivas aos seus trabalhadores nesse período. Não há qualquer impedimento na legislação que não possa fazer isso, tá? Tanto as férias coletivas quanto as individuais. Mas existe aí uma situação na legislação que talvez traga um pouco de confusão, que é o artigo 135 e 139 da CLT, que diz que essas férias devem ser comunicadas ao trabalhador com antecedência mínima de 30 dias. Porém, nós recomendamos que isso não seja aplicado até diante do que está acontecendo, por ser uma situação especial aí que não parte nem do empregado e nem do empregador. Então, a gente acredita que é razoável a prerrogativa aí que seja já aplicada as férias coletivas sem antes essa comunicação prévia de 30 dias, porque existe, fazendo uma analogia com o artigo 501 da CLT, que diz que é um motivo de força maior. Então, esse seria razoavelmente aplicado a analogia ao artigo 501 da CLT. Então, a gente recomenda que realmente já faça, se necessário for, as férias coletivas para os trabalhadores, tá? Porém, nós deixamos aqui um adendo que
Uma das regras que devem ser seguidas é o pagamento dessas férias. O pagamento dessas férias, nós advertimos que seja feito dentro da legislação, aplicado conforme a legislação, com 2 dias de antecedência ao início dessas férias coletivas ou férias individuais, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma. Bom, acho que só por enquanto, até o dia de hoje, as alterações estão surgindo e conforme for surgindo, nós estaremos gravando mais vídeos, criando mais conteúdos para os nossos clientes e estaremos deixando nossos clientes cientes de tudo o que está acontecendo. Gostaria também de deixar aqui a informação que nós, aqui também da JVI Contabilidade, já estamos tomando todas as medidas de higiene e saúde desde o início disso. Também estamos fazendo escala de revezamento de trabalho entre nossos trabalhadores e já estamos também para a próxima semana com planejamento para deixar 100% da nossa equipe trabalhando home office. Não vai ter nenhum prejuízo para os nossos clientes. Todas as obrigações fiscais, trabalhistas, impostos, declarações, declaração de imposto de renda, tudo que é da parte de nossa obrigação, nós estamos cumprindo. O atendimento não será interrompido também, porque nós temos um WhatsApp corporativo que vai poder cada colaborador atender os nossos clientes. Então, nós deixaremos aí todas essas informações, estaremos passando para você que é nosso cliente, para que você tenha total segurança que nós aqui da JVI Contabilidade estamos cumprindo com todas as obrigações e deveres que é de nossa parte cuidar e zelar das obrigações fiscais dos nossos clientes. E também informar que nós não estamos fazendo atendimento presencial no escritório, até porque para a semana que vem nós não estaremos com mais ninguém dentro do escritório, ok? Então, pessoal, por hora, essas informações que eu tenho para vocês e na medida que o governo tiver promulgando mais informações, trazendo mais legislação, nós estaremos informando vocês, tá bom? Um forte abraço e que logo mais nós estejamos passando por essa situação e voltando forte aí com todo mundo. Um forte abraço, valeu!